Boa tarde a todos. O nosso grupo ele é composto pelo Alexandre, pela Nayara e por mim, William. E nós vamos apresentar a placa da Intel, modelo D955XCS, com o socket da LGA 775 e com o fator de forma BTX. Esse modelo foi lançado em 2005 para servir computadores desktop da linha pessoal. Ela não era uma placa-mãe top de linha, né? Até por isso ela tinha um custo relativamente baixo. E um outro detalhe dessa placa é que ela já foi desenvolvida com um fator de forma BTX. No IDF 2003, que é um fórum de desenvolvedores da Intel, foi quando ela lançou esse novo formato de placa-mãe, que é o BTX, né? Que é o Balanced Technology Extended. Então esse novo formato ele foi lançado em 2003 e a ideia era que já se iniciasse a produção de placas com esse novo formato a partir de 2004. Essa foi uma realidade, né? Tanto que essa placa que nós estamos apresentando, ela foi lançada em 2005 e já com esse padrão BTX. E a pretensão da Intel era que esse novo formato ele substituísse nos próximos anos o atual padrão que era o ATX. Então esse modelo BTX ele foi lançado por dois motivos básicos. Então o primeiro era para melhorar a dissipação térmica do computador, ou seja, a ventilação interna do computador. Então por que isso era necessário? Então os processadores eles vinham com clocks cada vez mais elevados, né? E além disso, os outros componentes, memória, placa de vídeo, disco rígido. Então, tudo isso ele gera muito calor. Então, era até natural a empresa pensar numa forma de refrigerar o interior do PC. E o segundo motivo era para tentar padronizar formatos de placa-mãe com tamanho reduzido. Não tinha, em 2003, com os tamanhos dos notebooks ou computadores que nós temos hoje. Mas a ideia já era essa, era pensar em desenvolver componentes cada vez menores para computadores pessoais cada vez menores. E com relação aos tamanhos, foram lançados três modelos básicos, que eram o BTX, o Micro e o Pico BTX. Um outro detalhe com relação às placas BTX é o posicionamento dos componentes na placa. Por isso que o BTX ele é descrito por alguns autores como se fosse uma versão espelhada de um ATX, porque ele foi projetado para ser montado do lado esquerdo do gabinete, né, e não do lado direito. Um outro ponto é que os slots para as placas PCI, PCI Express, eles são montados do lado esquerdo da placa-mãe. Então, quando a gente monta um gabinete vertical, esses slots ficam na parte superior. E já os conectores dos periféricos, como teclado, mouse, impressora, a própria conexão à internet, eles, por estarem localizados do lado direito da placa, numa BTX, então quando montados eles ficam na parte de baixo de um gabinete vertical, que é o contrário do que a gente encontra hoje em qualquer gabinete de um computador desktop. Voltando à placa-mãe, vou falar a respeito do socket do processador. Então, essa placa ela possui o socket modelo LGA 775, também conhecido como socket T, que é um padrão para socket de processadores que foi lançado pela Intel junto com os processadores Pentium 4 com núcleo pré-Scott. Então aqui nós temos outra diferença, né? Outra novidade. Esse socket ele é totalmente diferente dos padrões anteriores, né? Que eram os padrões slot e ZIF. Qual que é a diferença? A diferença é que os pinos eles não ficam mais no processador, mas sim no socket. Então, como vocês podem ver na imagem, os pinos eles são embutidos no socket. Uma outra vantagem que dá para destacar sobre esse socket é com relação à dissipação de calor.
porque parte do calor gerado pelo processador ele é passado para essa armadura de metal que envolve e ao mesmo tempo protege o processador. Então, com o aquecimento dessa armadura, então parte do calor é retirado do processador, aliviando dessa forma, né, o calor em cima dele. E a armadura de metal depois ela é resfriada com o próprio sistema de refrigeração do gabinete. Falando um pouco a respeito dos processadores, essa linha de socket, então ela dá suporte aos Pentium D, o Extreme Edition e os Pentium 4. Agora, com relação à memória principal, então essa placa-mãe ela dá suporte aos slots DIMM, tipo RR2. Um outro detalhe a respeito dessa placa é que, apesar dela possuir 4 slots para memórias RAM, o máximo que cada slot consegue gerenciar são 2 GB, né, tornando assim a placa expansível até 8 GB. Então, um outro ponto a respeito dessa placa-mãe é que ela trabalha com o sistema RAID, né? Essa tecnologia ela é baseada em você montar arranjos entre dois ou mais HDs, discos rígidos aí, que eles vão trabalhar em conjunto. E isso traz algumas vantagens, né? Como ganho de desempenho no acesso, a redundância em caso de falha nos discos, traz também a facilidade de recuperação de um conteúdo perdido e dessa forma, trabalhando com RAID, traz naturalmente um aumento da segurança. Com relação ao sistema operacional, a fabricante ela descreve quais são os sistemas operacionais suportados por essa placa, que é a linha do Windows XP e o Windows 2000. Essa placa traz também um ponto interessante a respeito de gerenciamento de hardware. Então, ela tem uma funcionalidade chamada Hardware Monitor, que traz algumas funções que auxiliam na aferição da temperatura da placa-mãe através de controles e sensores. E, além disso, ele tem também uma funcionalidade que consegue verificar, inclusive, tensões fora da faixa, para saber a questão da saúde da placa-mãe. Tendo em vista, então, os nossos detalhes, se faz necessário entendermos melhor os nossos componentes. Começando então pelo chipset Ponte Norte, ele que é um Intel 82955X, que está embaixo do dissipador de calor, ele faz a gestão da memória RAM e dos slots de expansão, mandando informações para o processador. O chipset Ponte Norte ele também possui uma ligação direta com o chipset Ponte Sul, este que por sua vez é um Intel 82801 e faz o controle de todos os periféricos. A nossa placa ela conta com dois slots de expansão do tipo PCI Express X16, onde é mais recomendado para placas de vídeo, pois o seu processamento é um pouco mais rápido em comparação aos outros slots. Nossa placa tem também um slot de expansão do tipo PCI Express X1 e 4 slots de expansão do tipo PCI. A BIOS da placa escolhida, ela é usada para ajudar a inicializar o computador e a gerenciar melhor o fluxo de dados entre os periféricos. A nossa BIOS ela conta com 8 bits de memória flash, que significa a capacidade que a BIOS tem de armazenamento. Ela ainda dá suporte para o SMBIOS e possui então um Intel Rapid BIOS Boot, que reduz significativamente o tempo de inicialização da BIOS. Também é possível cadastrar senhas de segurança, tem a autodetecção de placas do tipo PCI e também possui a configuração automática de serial ATA e de IDE. Sobre os conectores de interface SATA, a nossa placa ela conta com 8 desses conectores do tipo RAID, onde os pretos eles são coordenados pelo chipset Ponte Sul e os azuis eles são coordenados por um controlador serial ATA do tipo RAID. A energização da placa ela se dá por um conector do formato ATX de 24 pinos, do tipo 2x12. Já o processador é alimentado por um conector do tipo
2x4 que possui a voltagem de 12 volts. A nossa placa ela tem o suporte I/O, ou como é mais conhecido, o ITE. Este, por sua vez, ele controla as portas, como por exemplo a porta serial, a porta paralela ou a porta PS2. Sobre slot para memória RAM, a nossa placa ela dá suporte a 4 slots de memória RAM do tipo DIMM de 240 pinos, que suporta uma tecnologia da DDR2. Falando sobre as portas, a nossa placa ela dá suporte a 8 portas USB 2.0, onde 4 delas ficam no próprio painel e as outras 4 ficam localizadas na placa. Uma porta serial que era utilizada para mouse ou scanners, uma porta paralela que era utilizada para impressora ou scanner. Digo era porque atualmente elas caíram em desuso. Uma porta coaxial line-out, uma porta de intranet, ou mais conhecida como RJ45, duas portas PS2, a roxa é para teclado e a verde é para mouse, e ainda as portas de áudio, onde a verde é para caixas laterais e fone, a azul é para entrada em linha, a rosa para microfone e a cinza para caixas laterais. Três portas IEEE ou firmware, como ficou mais conhecido. Uma porta no nosso próprio painel e duas portas são na nossa placa. Era utilizado mais para câmera, por exemplo, por ter, para aquela época, uma velocidade maior do que as outras portas. Bom, agora iremos falar das vantagens e desvantagens da placa-mãe e do modelo BTX. A placa-mãe foi uma solução encontrada pela Intel para permitir uma resolução do problema de aquecimento dos componentes. Com o modelo BTX, o ar circula de forma linear, fazendo com que a troca de ar quente seja contínua, como vocês podem ver na imagem, permitindo uma refrigeração mais eficiente do gabinete, sendo desnecessário o uso de dissipadores extras ou auxiliares. Isso torna a placa com uma eficiência térmica superior ao formato convencional ao modelo ATX. O formato BTX, ele tem um tamanho menor comparado ao ATX, permitindo que os componentes fiquem mais próximos um do outro, melhorando a transmissão de energia. E também neste modelo, o posicionamento dos componentes foram rearranjados para que a ponte sul ficasse mais próxima dos componentes mais lentos. O Outra vantagem que esta placa possui é o Intel Precision Cooling Technology. Essa tecnologia, ou esta feature característica da placa-mãe, ela permite que a BIOS, ou o sistema, controle a velocidade do cooler que sobrepõe o processador, que, quando necessário, aumenta a velocidade de rotação do cooler, permitindo que, quando o processador trabalha de uma forma mais pesada, seja refrigerado o sistema. O Rapid BIOS Boot é uma outra feature da placa-mãe que permite o computador carregar informações do sistema em tempo mínimo, reduzindo o tempo de inicialização do computador. Agora, vamos falar das desvantagens. O formato BTX, apesar de apresentar uma eficiência térmica superior ao ATX, o formato não caiu no gosto das fabricantes e, consequentemente, dos consumidores finais, porque o seu desenvolvimento necessitava todo um replanejamento dos componentes dentro da placa e também a fabricação de componentes específicos para este formato, que aumenta muito o custo final do produto, sendo que
O ATX já era bem adotado e seu custo era relativamente barato. Uma outra desvantagem encontrada na placa é que o formato BTX ele não pode ser instalado em gabinetes que usam o formato ATX. A fabricação da placa D955XS, que faz parte da família Intel Desktop Board, foi descontinuada em 2013, o que nos dias atuais não se torna uma placa viável para o consumo, além de ser difícil encontrar drivers para esta placa em específico. Podemos concluir que essa placa-mãe foi uma porta de entrada para o formato BTX, porém não foi muito bem aceita pelas fabricantes e também pelos consumidores devido ao seu custo e à necessidade de componentes específicos para funcionar. E além da sua rival de processadores, a AMD, não se interessar em fabricar nenhum processador para este formato, o que ajudou na não aceitação comercial do produto. E assim concluímos a nossa apresentação. Quaisquer dúvidas, perguntas, responderemos no chat. Obrigado a todos.